Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: a fé, parte 9. O texto do evangelho de hoje envolve um número maior de pessoas, pois Jesus está pregando na sinagoga de Cafarnaum, onde ele promete: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E ele diz mais, conforme o texto bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 47 ao 69. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Muitos discípulos que o ouviam disseram: esta palavra é dura de ouvir, quem a pode escutar? E Jesus, sabendo que os seus próprios discípulos murmuravam, disse-lhes: isto vos escandaliza? Há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia, desde o início, quem não acreditava nele e sabia também quem o iria entregar. Por isso disse: ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o atrair. E desde então muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não o seguiam, nem andavam com ele. Jesus então disse aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muitas coisas importantes podemos tirar destas palavras de Jesus. A primeira frase mostra Jesus repetindo algo que ele disse diversas vezes e que é a base e o fundamento da fé. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, a fé em Jesus. Crer nele é a garantia da vida eterna. Pouco antes, o Senhor já havia dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. No texto que refletimos hoje, Jesus afirma que ele é o nosso alimento. Eu sou o pão da vida, o pão que desce do céu para dar vida ao mundo. E para não deixar dúvida em ninguém, Jesus repete isto diversas vezes. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Jesus garante que ele é o pão que desce do céu, e quem dele comer não morrerá, mas viverá eternamente. E o Senhor vai além afirmando: o pão que eu darei é a minha própria carne. E quando os judeus e alguns discípulos que o escutavam na sinagoga de Cafarnaum tiveram dúvidas sobre de que forma ele nos poderá dar sua própria carne como comida, Jesus aprofunda ainda mais os detalhes dessa sua fala e afirma: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Diante da debandada dos discípulos que deixaram de seguir Jesus, Pedro adiantou-se e respondeu: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ligando as três principais afirmações desse texto bíblico, temos: primeiro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Segundo, eu sou o pão vivo descido do céu.
quem comer deste pão viverá eternamente. E terceiro, Senhor, a quem iremos, tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a base e o fundamento da fé. Assim testemunhou Pedro, de igual modo também testemunhou Marta, e igualmente Tomé também testemunhou, conforme iremos ver na próxima reflexão. Jesus, o Filho de Deus, que dá vida ao mundo e nos ressuscitará para a vida eterna. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.